Sejam todos bem-vindos, né? Estou vendo aqui a Ana, que está na casa pela primeira vez. Eu acho que é só a Ana, né? Que está aqui hoje pela primeira vez. Mas todos se sintam abraçados, né? E vamos manter nossos pensamentos elevados, em prece, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, a toda a espiritualidade amiga, aos espíritos vinculados a esta reunião, mentores desta reunião. Agradecemos a oportunidade de estudo, de alimento dos nossos espíritos. Pedimos que todos aqueles que nos acompanham possam nos ajudar neste momento, para que possamos ter abertura mental para compreender a mensagem da noite, para que este conteúdo seja para cada um que adentrou este salão um verdadeiro pão espiritual, nutrindo os nossos espíritos. Só temos a agradecer nesta noite. Obrigado, obrigada, e que a espiritualidade amiga possa intuir o Marcelo. Assim seja. Ô, gente, na quinta é o estudo das leis morais, né? Então, na quarta é o Evangelho e hoje as leis morais. E o Marcelo vai prosseguir, né, com as perguntas que ele tem trabalhado aqui com a gente. A gente está com uma novidade, que agora a reunião está sendo gravada e, se tudo der certo, ela também vai para o YouTube. Então, quem tiver, né, a disponibilidade, o interesse, pode acessar também a reunião ou reassistir a reunião pelo YouTube no canal da casa. Qual que é o canal? CEF Francisco BH. Depois a gente escreve aqui no quadro para quem quiser acessar, né? O conteúdo lá do YouTube, do canal do YouTube. Marcelo, fique à vontade. Bem, gente, então, boa noite a todos. Não atrapalhando, ela está organizando. Nós estamos fazendo o estudo das leis morais, né? E aí, Natália? E aí a gente está, toda semana a gente está abrindo com essa questão, tá certo? A gente vai estar sempre gastando uns 5 minutos de toda quinta-feira para relembrar a importância da questão 779 do Livro dos Espíritos. Então, eu vou pedir para a Raquel ler para nós aqui, Raquel, por gentileza. Questão 779. A força para progredir, áurea, o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Então, Kardec perguntou se o nosso progresso se dá exclusivamente pelas aulas, pelo ensinamento. E os espíritos responderam que não. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Então, nós temos vários mecanismos de aprendizado. Por exemplo, já ouviram falar das células espelho? O que são as células espelhos, ou neurônios espelho? É a nossa capacidade de imitar aquelas pessoas, aqueles exemplos que nos emocionaram, que nos fizeram bem, que nos impressionaram. Por isso que se fala muito nos bons exemplos, né, dos pais para os filhos, que um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras, né? Então, muita educação e muito progresso é feito pelos bons exemplos. Às vezes não ensina nada, mas os exemplos são tão bons que você fala assim, poxa, meu pai me deu grandes exemplos, minha mãe me deu grandes exemplos, e eu sigo esses exemplos e está progredindo, né? Um outro instrumento que eu sempre falo que gera progresso é o perdão, por exemplo. Algumas pessoas são muito sensibilizadas se forem perdoadas, entende?
Então ficam tocadas, ficam emocionadas, ficam sentidas, se sentem muito bem. E aquilo motiva elas a buscarem novos valores, né? E tem também a questão da instrução, né? O ensinamento, que é importantíssimo. Mas tudo isso só acontece se tiver contato social. O maior erro que nós podemos vivenciar é o isolamento. Se a gente se isolar do contato social, você perde as trocas. Nós trocamos muito entre nós, né? Trocamos opinião, trocamos ponto de vista, tá certo? Então, tudo que a gente estuda, tudo que a gente compreende, você precisa agregar esse investimento, porque vamos supor, vocês estão aqui hoje no Centro Espírita, estão fazendo um investimento, não estão? Estão investindo tempo, estão investindo renúncia, estão investindo, né, foco, atenção, não é um investimento? E todo investimento merece progredir através de juros e correção monetária. Então, o que é os juros e a correção monetária? São as trocas. Então, você investe, né? Porque para você trocar também, você tem que oferecer alguma coisa, né? Então, você estuda, você, né, se empenha, você persevera, e aí vamos, então, agora aumentar esse investimento. Juros e correção monetária são as trocas. Trocando uma opinião, trocando uma experiência, trocando um ponto de vista, é os juros e a correção monetária. Então, aquele estudo seu, aquele investimento, ele cresce, progride, aumenta através das trocas. O maior problema nosso é o isolamento. Você fica sem as trocas, você fica sem progresso. Tanto que nos processos obsessivos, a principal estratégia do espírito obsessor é isolar a pessoa. Que aí ela fica sem conselho do pai, da mãe, dos confrades na casa espírita, ela fica desanimada, ela fica isolada, e aí o obsessor domina completamente e faz o processo, desenvolve o processo de vingança. Então, essa pergunta ela é fundamental para a gente entender como que se dá o progresso. Você se desenvolve por você mesmo, naturalmente. Agora, cada um se desenvolve numa velocidade, né, de um modo diferente. Então, os mais adiantados, quando falamos de mais adiantados, estamos falando dele aqui, Jesus. Tá certo? Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então foi preciso que o governador espiritual do planeta, o espírito mais adiantado, mais evoluído que já pisou na Terra, encarnasse para criar o quê? O contato social. Tá certo? Então Jesus encarnou? Encarnou. Esteve entre nós? Esteve. E os feitos dele aqui estão registrados no Evangelho. Então é a lei do contato social. Tá certo? Por isso que Jesus encarnou. Porque o contato social é a lei que movimenta a lei do progresso. Tá claro para todo mundo? Então, não se isolem. Tá certo? Não se isolem, troquem experiências, conversem, né? Se integrem ao grupo, trocam a ideia, leiam um livro. Quando você está lendo um livro, você está em contato social com o pensamento do autor do livro, não está? Você está lendo um livro de Emmanuel, você está entrando em sintonia com o pensamento de Emmanuel. Isso está aqui no conceito de contato social. Tranquilo? Então, progresso relacionado a contato social. Outra questão importante.
Questão 114. Lê para nós aí, Raquel, por gentileza. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, veja bem. De quem é a responsabilidade da melhoria individual? É sua. Né? Então, você é responsável pela sua melhoria individual. Você consegue transferir uma virtude sua para alguém? Vamos supor que você já desenvolveu a virtude do perdão. Vamos supor que uma pessoa ofendeu você e outro. Fala, esses dois aí, presta, ofendeu os dois. Você perdoou. O outro não perdoou. Aí você fala para o outro, não, perdoa, rapaz. O Evangelho fala para perdoar. Eu falei, eu não. Primeira oportunidade eu vou me vingar. Aí se você pegar a sua mão, pegar na mão daquela pessoa, você consegue transmitir a virtude do perdão para ela? Não. As virtudes que você conquistou, elas são suas. Você não transfere para ninguém. Não há essa possibilidade. Da mesma forma, os defeitos. Os meus defeitos eu não transfiro para ninguém. Eu não contagio ninguém. Entende? Os meus defeitos são meus. Então, isso é meu, é de minha propriedade. Aquilo que está no meu coração, aquilo que está na minha essência, isso é meu. Isso eu vou levar depois da morte. Se eu amo minha mãe, depois que eu morrer, eu continuo amando a minha mãe. Se eu odeio o vizinho, depois que eu morrer, eu vou continuar odiando o vizinho. Então, os meus sentimentos, as minhas virtudes, os meus defeitos, isso é meu. Aonde eu estiver, eles estão comigo. O dinheiro que você tem é seu? Não. Ah, não, Marcelo, mas a conta bancária está no meu nome. Não, você não está entendendo. O dinheiro é um empréstimo que Deus te deu. Quando você morrer, esse dinheiro fica. A casa é sua? Não. Quando você morrer, os herdeiros vão brigar horrores pelo quinhão da casa. Né? Tudo que é material não é seu. Você só tem aquilo que é espiritual. Todos os recursos materiais são empréstimos de Deus. E você vai ter que prestar contas dele, e quando você morrer vai ficar tudo aqui. Está claro isso para todo mundo? Muito bem. Então, somos nós. Não dá para transferir a responsabilidade, nós que estamos numa casa espírita, né? Não dá para transferir a responsabilidade da minha evolução para os médiuns, ou para o dirigente da casa espírita, ou para o palestrante. A responsabilidade da minha evolução, da sua evolução, é sua, individualmente. Tá certo? Não jogue isso nas mãos de ninguém, porque é seu. A 117, Raquel, leia por gentileza. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Então depende de cada um de nós progredir mais ou menos rapidamente. Agora tem que ter um desejo ardente. Não é um desejo só, é um desejo ardente de querer progredir, de querer avançar na evolução. É um desejo ardente, é um desejo qualificado. Eu quero avançar na evolução. Eu quero crescer na evolução. Eu quero sair rapidamente de um planeta como a Terra. Quero ir para algo melhor.
quero uma convivência melhor, quero recursos materiais melhores, quero uma ambiência melhor. Você tem que ter esse desejo. E ele tem que ser ardente. Você não pode imaginar que a Terra é um paraíso e que aqui é o ponto final da evolução. Aliás, aqui tem muita guerra, né? Muita confusão, muita tragédia. Aqui não pode ser jamais o ponto final da evolução espiritual. Aqui, aliás, muito pelo contrário, é o ponto inicial. E Jesus está nos ensinando a sair rapidamente de uma condição como essa. Agora você tem que ter um desejo ardente. Você tem que desejar isso, você tem que querer isso. Tá? E tem que se submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus, segundo nos ensina Paulo, é sempre boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. Boa, agradável e perfeita. Deus, questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e Ele é a inteligência suprema, você acha que você vai conseguir enganar a Deus com a sua inteligência? Com a sua graduação ou pós-graduação? Com as 3 faculdades que você fez? Com os 5 doutorados que você fez? Você acha que você vai enganar a Deus, que é a inteligência suprema? Não vai. Entende? Ele é inteligência suprema, não existe nada acima dele, não existe... Você não vai com seus argumentos mentais, com os jogos mentais, com os jogos de raciocínio, você não vai enganar a Deus. Tá certo? Então a gente tem que aprender a se submeter à vontade de Deus. À vontade de Deus. Importante isso, hein? Que a gente às vezes se submete a outras vontades, né? Mas temos que aprender a nos submeter à vontade de Deus. E como é que Deus se manifesta? Através das suas leis. Leis morais e leis materiais. Então vamos falar um pouquinho de leis materiais, leis morais. Raquel, lê por gentileza a questão 794. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos as compreendessem bem, se os homens as quisessem praticar. Elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. Pode ler essa aqui, 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor, a justiça indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupa. Tem-se, então, que regular por meio de leis humanas os direitos e deveres dessa posição. Influenciado, porém, pelas suas paixões, o homem, não raro, ha criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem.
A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, esta só pode consagrar o direito do mais forte. 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. 797. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente, pela força mesmo das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas ele já reformou e muitas outras reformará, espero. Veja bem, a sociedade, porém, tem suas exigências, são-lhe necessárias leis especiais. Nós, enquanto estamos aqui, precisamos das leis humanas para regular a nossa convivência. Entende? Então, toda sociedade organizada, ela tem um sistema de leis bem elaboradas, né? Espera-se que sejam bem elaboradas, porque a lei humana, ela reflete a evolução daquela sociedade. E nós precisamos disso. Aliás, São Tomás de Aquino já dizia isso, da importância do Estado, da importância das leis, para regular as nossas relações enquanto estamos vivendo aqui na crosta terrestre. Faz sentido para todo mundo? Então nós temos leis que refletem a cultura, a educação e a nossa evolução. Cada país tem leis específicas. Tem leis mais adiantadas, leis menos adiantadas. Tem país que as leis são muito severas, muito duras, né? Tem países fundamentalistas onde lei e religião é uma coisa só. Então, cada país regula a convivência no seu território dentro da cultura, dentro das tradições que são expressas nas leis. Tá claro isso para todo mundo? Agora, quando você projeta para Deus, Deus tem dois tipos de lei. As leis do mundo moral e as leis que regem o mundo material. As leis que regem o mundo material são leis que regem todo o ambiente da Terra, por exemplo. A eletricidade é uma lei material, não é? Se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar um agradável choque, não vai? Quer experimentar agora? Ninguém, porque sabe, todo mundo já sabe que na tomada tem energia elétrica. A lei da gravidade é uma lei material. Se você subir ali no muro e der um passo, o que a lei da gravidade vai fazer com você? Te derrubar no chão. Ela é uma lei material. Mantém todo mundo aqui na crosta. As leis climáticas, as leis do solo, são leis naturais. E Deus se manifesta pelas suas leis, tanto as leis que regem o mundo material, quanto as leis que regem o mundo moral. Tá certo? E aonde que estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então a consciência
Segundo o Livro dos Espíritos, a consciência é um pensamento. É o pensamento, e esse pensamento é o produto. Explicando melhor. Quantos sistemas você tem no seu corpo físico? Respiratório, digestão, sistema sanguíneo, sistema de imunidades, sistema ósseo, sistema muscular. Tem vários sistemas, não tem? Materiais. Deus se manifesta por esses sistemas. Não tem leis específicas que regulam a digestão, a circulação sanguínea, a audição, a visão. Não tem leis materiais específicas. Você recebe o estímulo, ele vai lá para a parte de trás do seu cérebro. Não é uma lei material que regula isso? Então, Deus se manifesta pelas leis materiais. E Deus se manifesta pelas leis morais. Então, Deus se expressa pelas leis. E as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, eu tenho dois pensamentos circulando por dentro de mim. A minha consciência, onde estão escritas as leis de Deus, as leis materiais e as leis morais. E o pensamento que eu produzo a partir da gestão do meu organismo, a partir da gestão da minha mente, a partir do que eu faço nas minhas experiências. Então, o pensamento que eu produzo, o pensamento é um produto. Então, eu tenho uma série de emoções, sentimentos, estímulos, desejos, instintos, trabalhando por dentro de mim, não tenho? Você não tem por dentro de você essa série de contextos? Isso tudo é administrado pelo Espírito e gera um pensamento. Esse pensamento, ele tem a forma, o formato de energia elétrica. E toda corrente elétrica gera um campo magnético. Esse pensamento que eu tenho, ele vai percorrer a consciência. E lá ele vai encontrar o pensamento de Deus. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Entende? Então, o que eu penso? O produto, pensamento, é o resultado de uma série de coisas que estão acontecendo por dentro de mim, no mundo físico e no mundo moral. Aí eu produzo o pensamento. Esse pensamento, ele vai lá na consciência e vai encontrar as leis de Deus, que estão escritas na minha consciência. Por isso que Jesus fala que Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Deus se manifesta pelas suas leis, escritas na nossa consciência. Deus se manifesta pelo nosso organismo físico, pelo nosso perispírito. Deus se manifesta pelo meu mundo moral. Mas o pensamento que eu produzo em razão da minha individualidade, lembra que nós acabamos de ver que o espírito evolui por si próprio? Então, a minha capacidade de pensar, quando eu produzo esse pensamento, ele vai lá na consciência e vai passar pelo crivo do pensamento de Deus. Só que Deus não vai interferir nessa hora. O pensamento dele está lá na minha consciência.
As leis de Deus estão lá. O meu pensamento vai lá e ele tange o pensamento de Deus, ele encosta no pensamento de Deus. Se eu estou harmonizado com as leis de Deus, que são boas, agradáveis e perfeitas, eu vou desenvolvendo por dentro de mim núcleos de energia cada vez mais harmonizados, produzindo empoderamento espiritual, saúde, alegria, euforia de vida. E esses núcleos irradiam, e eu passo a ter um magnetismo pessoal muito agradável, como era, por exemplo, de Jesus. Jesus arrastava multidões. Por quê? Porque o magnetismo pessoal de Jesus era um magnetismo harmonizado com a vontade de Deus. Aonde ele passava, as pessoas ficavam encantadas com ele, queriam segui-lo. Não era assim a trajetória de Jesus? Isso não gerou ciúmes na sociedade judaica? Né? Gerou até temor, falando, nossa, a popularidade de Jesus é uma ameaça para nós. Era o magnetismo pessoal de Jesus. Por outro lado, se nós pensamos, o nosso pensamento ele vai lá na nossa consciência e tange a lei de Deus. Se ele está em desarmonia com as leis de Deus, nós vamos criando núcleos de energia. Esses núcleos de energia passam a ter uma vibração específica. Então, um pensamento negativo, que é o produto do que está acontecendo por dentro das minhas emoções, dos meus sentimentos, do meu organismo, esse pensamento negativo, esse pensamento contagiado pelas minhas imperfeições, ele gera núcleos de energia e esses núcleos vibram clamando ajuda. Clamando ajuda, clamando socorro. Certo? Essa vibração vai atrair os mecanismos de ajuste e correção. Entende? Como é que Deus criou um processo perfeito? Então, se eu penso de forma negativa, se os meus sentimentos, minhas emoções são negativos, eu vou criando núcleos energéticos que passam a vibrar numa frequência como se fosse um pedido de socorro. E aí a ajuda vem. Vem através da misericórdia divina. Tá certo? Então, quando eu estou necessitado, quando eu estou debilitado, quando eu estou negativado nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nas minhas percepções, eu vibro pedindo socorro. E a providência divina me atende. A providência divina, através da misericórdia, me atende. E vai fazer com que cheguem os recursos para que eu possa mudar esse meu pensamento. Que recursos são esses? Uma ajuda, um conselho, uma aula, uma live, um livro, né? Uma palestra na casa espírita, um amigo que você encontra na rua, que te dá uma boa informação, um bom conselho. Nos dão amigos, a providência divina coloca amigos no nosso caminho, coloca instrutores, coloca possibilidades de ajuda.
Por quê? Porque eu estou vibrando negativo, não estou? A minha vibração negativa, ela está clamando socorro. Entendeu como funciona? Esse processo, ele acontece por causa do pensamento de Deus na minha consciência. Quando eu vou lá no pensamento de Deus, com o meu pensamento, eu já vou criar, então, um núcleo negativo. Significa que eu não estou harmonizado com a harmonia divina. E aí vem a ajuda. Porque eu estou vibrando, estou pedindo, estou clamando socorro, e a ajuda vem, a providência divina vem. Entende? E esse mecanismo, a providência divina vem, a ajuda vem. O que João escreve no Evangelho? Deus é amor. Então vem em forma de amor, de ajuda, de amparo, de contato social, de orientação. Então, a nossa primeira ajuda, ela é amorosa. É acolhimento, é possibilidades, oportunidades. E, num segundo momento, vamos supor que o meu caso é muito grave. Eu vibro clamando socorro, recebo a ajuda amorosa, a providência divina cuida disso, faz com que chegue a mim esses recursos, mas mesmo assim eles não foram suficientes. Eu estou tão cristalizado, eu estou com tantas dificuldades, que as providências amorosas não foram suficientes. Como é que Deus vai agir diante desse filho que se apresenta complicado, difícil? Ele vai gerar, vai autorizar outras circunstâncias, que poderão não ser tão suaves quanto as primeiras. Afinal, as primeiras vieram, mas eu não consegui alterar o meu jeito de pensar e de sentir. Então, a providência divina, que não vai abandonar ninguém pelo caminho, vai autorizar que outra natureza de circunstâncias venham em meu auxílio. Tá certo? Pode ser um processo obsessivo, pode ser um processo de dificuldade na saúde, pode ser um processo de dificuldade financeira, pode ser um processo de desarmonia. Por quê? Porque quando vem essa sobrecarga diante de uma circunstância mais grave, aquilo vai fazer com que eu pare um pouco, que eu dê atenção para aquele problema. Já ouviram falar dos escândalos? Jesus falou, é necessário que os escândalos venham. Então, muitas vezes, a providência amorosa não foi suficiente. Então, Deus, que não vai abandonar ninguém, permite que o escândalo surja, que o problema venha à tona, para que ele possa demandar um tempo da pessoa, uma concentração, para que ela possa, então, resolver aquele problema. E, normalmente, a gente para o que está fazendo quando o problema é grave, não é? Quando a situação é grave. Quando as lágrimas já estão caindo, né, dos olhos, quando a limitação já nos alcançou, quando o desespero já está dentro do nosso lar, né? Aí é a hora que a gente para e vamos agora cuidar mais especificamente desse processo de transformação. Então, muitos de nós chegamos na casa espírita, e essa aqui é uma providência amorosa, né?
Instrução, professores, passe, água fluidificada. Isso tudo é uma circunstância bem amorosa, bem acolhedora, não é verdade? Então, muitos de nós chegamos aqui e recebemos esse influxo da misericórdia divina e conseguimos resolver transformando pensamentos, transformando sentimentos, emoções, e muitos de nós resolvemos essas questões em pouco tempo. Alguns meses, poucos anos, conseguimos resolver. Não há necessidade de algo mais grave. Tá? Mas enquanto aquele fulcro de energia estiver clamando por socorro, Deus vai atender o nosso pedido. Deus vai nos ajudar. Tá certo? Tá claro isso para todo mundo, gente? É um processo automático. É um processo da inteligência suprema do universo. Exatamente. Às vezes eu não me conformo de estar passando por um processo obsessivo, de estar passando por uma dificuldade financeira, de estar passando por uma instabilidade no lar, de estar passando por uma crise no ambiente profissional, mas são esses momentos que vão nos desacelerar, que vão exigir foco, exigir atenção. E se nessa hora eu tiver bem orientado, bem instruído, sabendo o que fazer, eu vou sair bem dessa provação ou dessa expiação. Quando você fala dos escândalos, seriam essas situações? Um problema no relacionamento, um problema no trabalho. Então é uma forma de Deus acordar a gente? Acordar. É necessário que o escândalo venha. O escândalo não é o escândalo social, a repercussão. O escândalo do Evangelho é o escândalo individual. Então eu estou com um problema, estou com uma dificuldade em uma determinada área e aquilo vem. Você vai ter que parar, conversar, pedir ajuda, analisar. Então o escândalo são os nossos dramas, nossas dificuldades, que em determinado momento vão aflorar. E é a hora da gente trabalhar por dentro de nós aquilo que precisa ser transformado. Alguns escândalos precisam alcançar uma repercussão. Às vezes a pessoa está tão alienada dos próprios interesses espirituais, que muitas vezes ela precisa desse estímulo externo, o escândalo externo, né? A reprovação social, a censura social, a mídia, a exposição. Às vezes a criatura está tão repetitiva. Lembra daquela equação da besta do Apocalipse, o 666? É quando nós nos tornamos repetitivos nos vícios. Nos tornamos repetitivos nos problemas, nos defeitos, nas dificuldades. E muitas vezes o escândalo íntimo, individual, não surte o choque, a comoção necessária para iniciar o processo de transformação. Muitas vezes esse escândalo precisa refletir e quando vem de lá para cá a censura, a reprovação, o julgamento, aí você recebe aquela carga, né? Aquela sobrecarga, e muitas vezes a pessoa só vai acordar depois de um grande escândalo de proporções sociais. Às vezes os escândalos individuais, aqueles que vêm para a gente resolver, a gente com a gente mesmo,
a gente resolve muitos, mas nem todos. Alguns precisam que venha essa somatória de energias externas e causem um choque, um impacto muito grande. Porque a gente recebe essa energia e ela é muito impactante. E algumas pessoas se transformam realmente depois de um grande escândalo de grandes proporções. Tá? Mas Deus se manifesta pelas suas leis. E uma lei que nos interessa muito, e aonde ela está guardada, né, que é na nossa consciência, porque todo pensamento nosso passa, tange, percorre as leis de Deus. Elas estão lá. E aí o nosso pensamento nos devolve em forma de núcleos de energia. Se eu estou harmonizado com as leis de Deus, eu me empodero energeticamente. Eu transformo aquilo em luz, em robustez, em poder espiritual. Se eu estou em desarmonia, eu transformo aqueles núcleos em energias que vão clamar por socorro, por ajuda. Alguém me oriente, alguém me ajude. É como a gente está vibrando o tempo inteiro, quando nós estamos desarmonizados com a lei de Deus. Né? Se você tem a oportunidade de perdoar, a escolha é sua. Se você perdoa, você atingiu as leis de Deus, a sua consciência, e realmente perdoa, aí eu vou fazer a modificação. Aí você está criando um núcleo positivo. Positivo. E esse núcleo do perdão, qual é a equação do perdão? Foi definida num diálogo de Jesus com Pedro. Pedro pergunta para Jesus: eu devo perdoar meu inimigo 7 vezes? E Jesus traz a equação completa. Não vos digo 7, mas 70 vezes 7 vezes. Perceba que o 7 foi repetido várias vezes aí. O 7, nos estudos que nós fazemos da Gênese, quando Deus constrói o mundo em 7 dias, o 7 é o descanso. Deus descansou no 7º dia. O descanso significa trabalho, mas é um trabalho com pleno domínio das 6 etapas anteriores. Então é o descanso. É quando você desfruta, quando você consolida a experiência. Então o perdão, ele gera descanso. Ele gera harmonia. Bem-estar. Então eu estou numa relação com uma pessoa. Nós construímos uma relação difícil. Mas quando eu descubro o poder do perdão, a sinceridade, o esquecimento, o desejar o bem, o não desejar o mal, toda a ciência que envolve o perdão, né? Que o perdão é uma ciência. Quando eu perdoo com esses critérios, eu alcanço o descanso naquela relação, a paz. Então, com aquela pessoa, eu fico em paz. Não sei se ela está em paz comigo, porque a lei manda que todo mundo perdoe. Eu estou fazendo minha parte. Então eu entro na vibração de descanso. Eu me pacifiquei na relação com aquela pessoa. Se ela não me perdoar, ela vai continuar num estado de insatisfação, de desejo de vingança, vai me desejar o mal e poderá até planejar uma vingança contra mim. Aí entra a questão da harmonização com a lei de Deus, o empoderamento individual. Se eu perdoo de coração, com sinceridade aquela pessoa, e ela não me perdoa, se ela tramar algo de ruim para mim, me prejudicar, Deus não vai permitir que ela execute o plano. O meu mentor espiritual, na hora que o fato vier ser consumado, ele vai interferir, autorizado por Deus,
e vai dizer, com ele não, ele já te perdoou de coração. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o perdão nos empodera, porque nós estamos em harmonia plena com a lei de Deus, na faixa do descanso. Significa que nós aprendemos a nos relacionar entre nós. Qual o ponto mais alto, o ponto desejável nas relações interpessoais aqui na Terra? O perdão. Aquele que desenvolve o perdão, mas é o perdão sincero, o perdão bem compreendido, ele atingiu o ponto máximo de compreensão do que é relacionamento interpessoal aqui nesse planeta. Por isso o descanso, o 7, né? E aí a pessoa passa a viver num magnetismo pessoal invejável, né? Fica uma pessoa leve, uma pessoa feliz, porque ela entendeu o que é o relacionamento humano, né? Nesse orbe que nós estamos, o perdão é o ápice do relacionamento humano. Por isso, a equação do 7. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Né? Então vale a pena buscar esse tipo de compreensão e de vivência. Né? Porque o que nos coloca em desarmonia são as nossas relações interpessoais, não são? Se você tiver com um problema com o marido, com a esposa, com o filho, você vai ficar numa situação difícil, não vai? Constrangedora, não vai? Então a gente precisa aprender a lidar com o perdão. Porque daqui a pouquinho vocês veem. Porque o perdão nos harmoniza. E você precisa de um clima de harmonia para fazer sua evolução. Entende? Significa que o perdão é o ponto máximo da evolução? Não, mas você precisa a paz que o perdão te proporciona para que você possa evoluir em outras áreas também. Agora, se eu estou em guerra com aquela pessoa, estou em conflito com aquela pessoa, como é que eu vou ter paz para evoluir em outras áreas? Aquela pessoa daqui a pouco está me perturbando, daqui a pouco nós estamos brigando, vai me afetar emocionalmente, vai me desestruturar. Aí eu começo até a questionar minha fé no começo. Falo, poxa, mas eu estou no centro espírita todos os dias, todas as noites, e tem hora que dá vontade de desistir de tudo. Pode saber que você está com um problema com alguém, um problema sério, você não está conseguindo perdoar, você não está alcançando a paz, e aquela relação está inclusive afetando a sua fé. Você está perdendo a fé, você está perdendo a confiança nos ensinamentos do Evangelho, nos ensinamentos da doutrina. Entende a importância do perdão? Você precisa de paz íntima para continuar evoluindo, continuar frequentando o centro espírita, continuar no seu trabalho de progresso. Então, o perdão é a solução. O perdão é um estudo fantástico. Vale a pena a gente tirar aí um mês, fazer um ciclo de estudos sobre o perdão, porque ele tem uma série de ramificações muito interessantes. E se a gente compreender, se a gente aplicar, se a gente acreditar, aí você vai ter paz. Aquela pessoa não te incomoda mais. Você aprende a lidar com ela, daqui a pouco você aprende a lidar com mais uns 3 ou 4 iguais a ela, aí você volta a ter paz. Volta a ter alegria de estar no centro espírita, volta a ter alegria de trabalhar numa mesa mediúnica, de dar um passe, de evangelizar as crianças. Entendeu? Estão entendendo como é que funciona? Então são as leis de Deus por dentro de nós. Perdoou, além da paz,
triplica a sua proteção espiritual. Aquela pessoa que você perdoou não terá poder de vingança contra você. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá certo? Impressionante isso, né? Impressionante. Ô Marcelo, só falando aí, isso muda tudo, né? Porque muitas vezes, essa perspectiva está passando, porque muitas vezes a gente acha que a solução da nossa vida é o afastamento de certas pessoas. Não tem condição de eu viver com tal pessoa, né? E muitas vezes a tal pessoa é realmente uma pessoa muito difícil, né? Mas por tudo aí que foi dito, o grande virada evolutiva é a gente conseguir caminhar ao lado daquela pessoa, não no processo de indiferença, porque muitas vezes a gente vai achar que o perdão, você jogou a pessoa para lá, mas não é isso que está falando, né? Você vai continuar caminhando com a pessoa, dando a importância para a pessoa, mas aquele jeito da pessoa de ser já não vai te desequilibrar tanto, né? E aí é que aconteceu o processo, né? A cirurgia psíquica, que até Emmanuel fala dessa questão, né? Que são nas relações pessoais que a gente vai passar pelas cirurgias psíquicas. Porque, na verdade, esses processos de convivência difíceis são verdadeiras cirurgias psíquicas. Quando a gente percebe que a solução não está no afastamento, e sim no conviver, né? E, às vezes, a gente tem a necessidade... Lembra daquele núcleo energético clamando por socorro? Às vezes vem pessoas que você precisa perdoar e, além de perdoar, ter caridade. A caridade, segundo Jesus, na questão 887 do Livro dos Espíritos, caridade é perdão, indulgência e benevolência. Então, às vezes, eu preciso trabalhar perdão e preciso trabalhar caridade. Dois conceitos que eu preciso trabalhar na presente encarnação. Aí a providência divina permite que venha essa pessoa na minha convivência. É claro que no início vai ser muito difícil. Mas se eu estou bem informado, igual nós estamos aqui na Casa Espírita, de como funciona o processo, eu começo a trabalhar o perdão. E já começo a trabalhar a caridade. Que a caridade envolve o perdão. É a 887, né, do Livro dos Espíritos, 886? 886. Só que a minha necessidade não é só perdoar, não. Além do perdão, indulgência e benevolência. Porque eu perdoo a criatura. Mas o fato de eu perdoar ela, eu transformo ela? 1% de pessoas se transformam se forem perdoadas. Os outros 99%, além de perdoar, você vai ter que ter benevolência e indulgência, porque ela vai continuar chata. Ela vai continuar ranzinza. Ela vai continuar sistemática. Ela vai continuar difícil. Então, além do perdão, que é para você se pacificar, que é o 7, é a sua paz, você vai exercitar com aquela pessoa a benevolência e a indulgência. Nossa, essa pessoa pode ter sido um inimigo seu, você prejudicou ele. Sim e não. Vamos supor que eu prejudiquei alguém e esse alguém me perdoou. Teve misericórdia de mim, entendeu a minha pequenez, me perdoou e está longe na evolução, já está longe. Mas ficou a marca, não ficou? Então eu prejudico, eu faço mal, eu tenho essa tendência de prejudicar, explorar. Aquele já me perdoou. Então outro virá, que não necessariamente aquele, outro virá.
aí vai ser a providência divina. A providência divina vai fazer com que aquele outro, né, me ajude nesse processo de desenvolver o perdão, a indulgência. O perdão é para mim, viu, gente? Vocês estão entendendo? Que o perdão é a minha paz? É o 7. O perdão é a minha paz. É para eu continuar frequentando o centro espírita. É para eu não desanimar. É para eu fazer a minha evolução. O perdão é para mim. É o 7 para mim. E aí eu vou na 886 do Livro dos Espíritos e vou somar a paz que eu já tenho, porque depois que eu entro em paz, aí eu consigo ser benevolente e indulgente. Entende? Primeiro perdoa, primeiro cuida da sua paz. E aí você já vai encontrar clima, atmosfera para ser indulgente e benevolente. Isso que você está falando é tão verdade. E as pessoas que mataram o marido, eles foram julgados, foram presos, né? Mas eu era tão presa naquilo que toda semana eu consultava um processo. O processo está aqui, foi julgado. Eu ficava presa naquilo. Depois eu falei assim, meu Deus, eu não posso ficar presa nisso. Aí eu libertei, eu esqueci, eu perdoei eles de coração. Isso. Nunca mais olhei, nem sei o que aconteceu com eles, se já foram soltos, se não, sabe? Mas assim. Ficou em paz, foi né? libertador para mim. Eu nunca mais olhei lá, nem lembro mais o processo para poder. Olha aí que beleza. É o perdão. Toda semana eu ficava preso naquilo ali. E às vezes me dava até aquela revolta de pensar assim, que eles mataram e estavam presos lá, mas estava assim, com a boca, né? Processo coisa aqui, coisa ali, sabe? Eu ficava presa naquilo. Só consultando. E hoje em dia, graças a Deus, só É o 7 do perdão, né? Você se pacifica. descansei com isso. Assim. Descansou. Tranquilo, gente? Bom demais, né? Estudar evangelho, estudar doutrina, a gente sai leve, né? A gente chega pesado, carregado e sai leve, feliz. Nossa, é impressionante. Muito bem, então deu nossa hora. A gente vai então encerrar o estudo e vamos passar agora para a Raquel, que ela vai conduzir a dinâmica aqui do passe. Obrigado, gente. Gente, então agora nós vamos entrar no momento do passe, né? Aí